O sol de Faro mergulhava no Atlântico como uma ferida aberta, tingindo o céu de vermelho sangue, quando Maria Inês ouviu o grito. Não era um grito qualquer, era o som de algo se partindo irremediavelmente, e quando das falésias de Ponta da Piedade. Ela correu, o coração martelando como o mar revolto abaixo, e encontrou Sofia caída na areia, as mãos apertando o peito, lágrimas misturando-se à espuma das ondas. Eu não aguento mais, Inês, sussurrou Sofia, a voz rouca como o vento de dezembro. Eles vão nos separar. Meu pai. Ele sabe. Naquele instante, o mundo de Maria Inês desabou e o segredo que elas guardavam como um tesouro frágil, um amor nascido nas carteiras da escola, nutrido nas ruas empedradas de Faro, ameaçava ser engolido pela maré impiedosa da tradição portuguesa. Era o outono de 2018, e Faro, a joia esquecida do Algarve, pulsava com a vida preguiçosa de uma cidade que se orgulhava de suas raízes católicas e das festas de São Brás, onde as procissões ainda ecoavam com hinos antigos e o cheiro de sardinhas assadas no ar. Maria Inês, com seus 17 anos recém-completados, era a filha mais velha de uma família de pescadores que vivia na baixa da cidade, perto do cais onde os barcos de cerco balançavam como berços cansados. Seu pai, o velho João, com mãos calejadas pelo sal e pelas redes, contava histórias de sereias que cantavam para os marinheiros perdidos, mas na verdade ele era um homem de poucas palavras, cujos silêncios pesavam mais que as âncoras. A mãe, Rosa, tecia rendas à luz de uma lâmpada fraca, sonhando com os azulejos de Lisboa que nunca vira, e educava as filhas com o fervor de quem acreditava que o rosário era a armadura contra o pecado do mundo. Sofia, por outro lado, chegara a Faro como uma brisa do norte, vinda de Coimbra 2 anos antes, quando o pai, um advogado bem-sucedido, aceitara um cargo no tribunal local para fugir do bulício da capital. Aos 16, Sofia era um furacão contido, cabelos pretos trançados em coroas apertadas, olhos castanhos que pareciam poços de melancolia e uma risada que soava como o tilintar das sinetas nas ovelhas das serras. Ela morava numa casa senhorial na zona alta, com varandas de ferro forjado que davam para o jardim de laranjeiras, onde o perfume das flores misturava-se ao aroma de pastéis de nata frescos que a empregada, a velha Dona Amélia, preparava toda manhã. Mas por trás da fachada de menina bem educada, Sofia carregava o peso de uma família onde o nome da honra era sussurrado como uma oração, o pai, Dr. Manuel, um homem de ternos impecáveis e olhares que cortavam como navalhas, e a mãe, Clara, uma senhora de missas diárias e vestidos de linho que escondiam cicatrizes de um casamento sem paixão. Elas se conheceram no Liceu de Faro, numa sala de aula onde o quadro negro rangia sob o giz da professora de literatura, Dona Beatriz, uma viúva que recitava Camões como se as palavras fossem vinho tinto derramado na alma. Maria Inês sentava na terceira fileira, perto da janela que dava para o pátio de azulejos rachados, onde os alunos fumavam escondidos durante os intervalos. Sofia, nova na turma, foi designada para o banco ao lado dela. Boa tarde, disse Sofia, estendendo a mão com um sorriso que iluminou o quarto poeirento. Sou Sofia. Venho de Coimbra, mas Faro já me conquistou com o má. Maria Inês, que mal falava com estranhos, sentiu um calor subir pelo pescoço. Bem-vinda. Eu sou Inês. O mar aqui engana, é lindo, mas traiçoeiro. Elas riram e naquele riso, sem saberem, plantaram a semente de algo que cresceria como as eras nas paredes das igrejas antigas. Os dias se entrelaçaram como as ruas estreitas da moraria. Depois das aulas, elas passeavam pelo arco da vila, parando na pastelaria onde Dona Fátima servia bolas de berlim quentes, polvilhadas de açúcar que grudava nos dedos como promessas doces. Falavam de tudo, das lendas das moras encantadas que vagavam pelas falésias, das canções de fado que Sofia ouvia escondida no quarto e quando a saudade de um amor que ainda não conhecia. Maria Inês contava das noites em que ajudava o pai a remendar redes, sentindo o cheiro de peixe e sal na pele, e como sonhava em estudar arte em Lisboa, pintar os tons ocre das casas de Faro.
Sofia, por sua vez, confessava o vazio da casa grande, onde os jantares eram silêncios interrompidos apenas pelo tilintar dos talheres de prata. Às vezes, sinto que sou uma hóspede na minha própria vida, disse ela uma tarde, enquanto caminhavam pela Ria Formosa, o estuário onde as garças brancas dançavam sobre a água rasa. A amizade floresceu como as amendoeiras em março, pétalas brancas caindo como confetes. Mas no verão de 2019, quando o calor do Algarve derretia o asfalto e os turistas lutavam as praias de areia fina, algo mudou. Estavam na Praia da Rocha, longe dos olhares curiosos, mergulhando nas ondas frias que contrastavam com o ar escaldante. Sofia escorregou numa pedra submersa e Maria Inês a segurou pela cintura, puxando-a para si. Seus corpos colidiram na água, salgada e viva, e por um segundo eterno, os olhos se encontraram. O mundo parou, o rugido das ondas, o grito das gaivotas, tudo se dissolveu num silêncio onde só existia o pulsar acelerado dos corações. Sofia não se afastou. Em vez disso, seus dedos traçaram a linha do ombro de Inês, leves como pluma. Obrigada, murmurou, mas a voz tremia com algo mais profundo. Naquela noite, de volta à cidade, sob as luzes amareladas dos lampiões da rua de Santo António, elas se beijaram pela primeira vez. Um beijo tímido, salgado de mar e medo, escondido no portal de uma igreja esquecida. O segredo se tornou o ar que respiravam. Elas se encontravam nas sombras das tardes, nas vielas onde o cheiro de jasmim se misturava ao de pão fresco das padarias. Maria Inês levava Sofia para as falésias, onde o vento levava como um fado choroso, e ali, sentadas nas rochas lisas, trocavam promessas sussurradas. Tu és o meu farol, Inês, dizia Sofia, encostando a cabeça no ombro dela. Sem ti, eu me perderia no nevoeiro. Inês, com o coração inchado de uma emoção que não sabia nomear, respondia, e tu és a minha maré, Sofia. Me levas para onde o medo não chega. Elas liam Fernando Pessoa à luz de um celular, versos sobre o amor que é múltiplo e solitário, e dançavam fado imaginário nas ruas vazias à noite, os pés ecoando no calcário como batidas de um coração exposto. Mas Faro, por mais bela que fosse, era uma cidade de olhares e sussurros. A tradição portuguesa, com suas romarias e suas mães que rezavam o terço pela pureza das filhas, não perdoava desvios. A família de Sofia, ancorada na hipocrisia da burguesia alentejana, o pai com amantes discretas em Lisboa, a mãe fingindo santidade em confissões semanais, via o casamento como o único porto seguro. Uma boa moça, católica, de família decente, repetia Clara, enquanto bordava toalhas para um enxoval que Sofia nunca quis. Maria Inês, filha de gente simples, era vista como uma distração passageira, mas o pai João, com sua fé rude de pescador, murmurava orações para que a filha encontrasse um rapaz forte como o mar. O primeiro sinal de tempestade veio no outono de 2020, quando a pandemia varreu o mundo como uma praga bíblica. As ruas de Faro esvaziaram, as igrejas fecharam e o medo se instalou como um nevoeiro denso. Elas se viram menos, mas os encontros eram mais intensos, mensagens trocadas à noite, chamadas de vídeo onde os rostos iluminados pela tela pareciam fantasmas ternos. Foi numa dessas noites que Sofia confessou pavor, meu pai encontrou um bilhete teu na minha mochila. Nada de mais, só encontro-te amanhã no nosso lugar. Mas ele perguntou quem era tu, Inês. Com aquele tom. Como se eu tivesse roubado algo. Inês, do outro lado da tela, sentiu o estômago revirar. Diz que sou só amiga. A gente é só amigas, não é? Mas as palavras soaram vazias, e o silêncio que se seguiu foi pontuado apenas pelo choro abafado de Sofia. A pressão cresceu como as ondas antes da tormenta. Dr. Manuel começou a vigiar Sofia, horários rígidos, proibições de sair sozinha e conversas com o padre da paróquia sobre a influência de más companhias. Clara, com sua devoção cega, sugeria retiros espirituais em conventos do interior,
onde moças perdidas encontravam o caminho reto. Sofia resistia, mas o cansaço minava. Eles querem me moldar como uma azuleja, Inês, fria, perfeita, sem rachaduras, desabafou ela uma tarde, num café escondido perto do mercado municipal, onde o cheiro de peixe fresco e ervas secas as envolvia como um abraço protetor. Inês apertou a sua mão por baixo da mesa, os dedos entrelaçados como raízes. Então foge comigo. Vamos para Lisboa ou para onde o mar nos levar. Eu trabalho, tu estudas. A gente constrói nosso próprio porto. Mas o destino, caprichoso como o fado, tinha outros planos. Em dezembro de 2021, durante a Romaria de São Brás, a maior festa de Faro, com bandeiras tremulando e fogueiras crepitando nas praças, o segredo se rompeu. Sofia, pressionada pelo pai a comparecer com um primo distante como acompanhante, escapuliu para encontrar Inês nas margens da ria. Elas se abraçaram sob a lua cheia, o ar carregado do canto das cigarras e do eco distante dos ranchos folclóricos. Eu te amo, Sofia. Mais que o mar ama a lua, sussurrou Inês, beijando sua testa. Sofia, com lágrimas nos olhos, respondeu, e eu a ti, para sempre. Mas meu pai me obrigou a prometer que pararia de te ver. Ele disse que é pecado, que vai me mandar para um colégio interno em Évora se eu não obedecer. Naquele momento, um vulto surgiu das sombras, o primo de Sofia, enviado pelo Dr. Manuel para protegê-la. Ele as viu, o beijo congelado no tempo, e o grito que escapou de sua garganta foi como o estalo de uma rede rasgada. Sofia! O que é isto? Seu pai vai matá-la. O pânico se instalou. Sofia empurrou Inês para longe, os olhos arregalados de terror. Vai embora, Inês. Por favor, vai. Inês correu pelas ruas escuras, o coração sangrando, enquanto atrás dela ecoavam os passos e as acusações. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como fumaça de incenso. A filha do doutor, flagrada em atos impróprios com a pescadora. Faro, pequena e fofoqueira, virou um tribunal invisível. A ruptura veio como um abalo sísmico. Sofia foi confinada em casa, o telefone confiscado, as janelas trancadas como uma prisão de azulejos. Cartas de Inês, escondidas em livros de poesia entregues pela velha Dona Amélia, eram queimadas na lareira. Ela precisa de cura, decretou o Dr. Manuel, consultando um terapeuta conservador de Lisboa que falava em confusão juvenil e influências externas. Sofia, sozinha no quarto com vista para o jardim murchando, chorava até o amanhecer, apertando contra o peito uma concha que Inês lhe dera, símbolo do seu lugar secreto. Inês, por sua vez, afundava-se no trabalho, ajudando o pai nos barcos ao alvorecer, sentindo o sal queimar as feridas frescas da alma. Por que o amor tem que doer tanto, pai? Perguntou ela uma noite, enquanto remendavam redes sob a luz de uma lanterna. João, com olhos sábios de quem vira tempestades, respondeu, porque o mar é assim, filha. Dá e tira, mas quem ama de verdade aprende a nadar contra as correntes. A traição veio de onde menos esperavam, da própria Dona Amélia, a empregada leal que, pressionada pelo medo de perder o emprego, confidenciou ao padre local detalhes das escapadas de Sofia. Eu só queria ajudar, menina, choramingou ela depois, quando a verdade veio à tona. O senhor doutor ameaçou-me mandar de volta para o Alentejo, sem nada. Sofia, ao descobrir, sentiu o mundo ruir pela segunda vez. A mulher que lhe levava chá e conselhos de avó havia-se tornado o instrumento da separação. Num raro momento de liberdade, uma saída supervisionada para a missa, Sofia confrontou Inês na igreja de São Pedro, os vitrais coloridos lançando arco-íris no chão de pedra. Eles me traíram, Inês. Todos eles. Mas eu não traio nosso amor. Aguenta, por favor. Eu vou lutar.
O inverno de 2022 trouxe o alto da tormenta. Faro acordou sob chuvas torrenciais, o mar rugindo como um leão ferido, e com ele veio o clímax da dor. Dr. Manuel, num ato de fúria calculada, confrontou João diretamente no cais, ao meio-dia, com pescadores como testemunhas mudas. Sua filha corrompeu a minha. Afasta-a ou eu acabo com a vida de vocês. Sem barcos, sem redes, nada. João, homem de honra simples, baixou a cabeça, mas nos olhos ardia a raiva de um oceano contido. Naquela noite, ele proibiu Inês de ver Sofia. É pelo teu bem, filha. O mundo não perdoa o que não entende. Inês, rebelde como as ondas, fugiu de casa, correndo para a casa senhorial sob a chuva que encharcava sua alma. Bateu na porta até os nós dos dedos sangrarem e quando Clara abriu, os olhos frios como mármore, gritou: "Deixe-me ver ela. Sofia é minha vida." O que se seguiu foi um caos de vozes e lágrimas. Sofia desceu as escadas como um anjo caído, o rosto pálido, e elas se abraçaram no hall, ignorando os olhares. "Eu te amo", soluçou Inês. "Não importa o preço." Mas Manuel as separou com mãos de ferro, empurrando Inês para a rua como se ela fosse lixo. "Saia daqui, sua vadia do mar. Minha filha não é para gente como você." As palavras cortaram mais fundo que facas, e quando as injúrias das fofoqueiras da moraria. Inês caiu na lama, a chuva misturando-se às lágrimas, e Sofia gritou da janela: "Eu vou te encontrar, Inês. Juro pela Virgem." Meses se arrastaram como correntes enferrujadas. Sofia foi enviada para Évora, num colégio de freiras onde o dia era marcado por sinos e silêncios opressivos. Lá, entre orações e lições de etiqueta, ela aprendeu a esconder o fogo interior, mas não a apagá-lo. Escrevia cartas em segredo, enviadas por uma freira compassiva que sonhava com amores proibidos de sua juventude, e as mandava para um correio em Faro que Inês frequentava como um ritual. "O amor é como o vinho do Douro, melhora com o tempo, mesmo na adega escura", escreveu ela numa. Inês, trabalhando dobrado nos barcos para sustentar a família, agora endividada após Manuel sabotar os contratos de pesca, lia-as à noite, sob a luz de uma vela, traçando as palavras com dedos trêmulos. A virada veio na primavera de 2023, quando o sol de Faro reacendeu as flores nas varandas. Sofia, aos 18 anos, completou a maioridade e fugiu do colégio durante uma visita à Catedral de Évora. Pegou um autocarro noturno para o sul, o coração batendo ao ritmo das rodas no asfalto, e chegou a Faro ao amanhecer, o ar salgado como um beijo há muito esperado. Encontrou Inês no cais, remendando redes com o pai, que, em silêncio, havia amolecido como pedra erodida pelo mar. "Eu voltei", disse Sofia, caindo nos braços dela. "E não volto atrás." João, com um suspiro que carregava o peso de oceanos, apenas assentiu. "O amor verdadeiro não se remenda, filhas. Se solta." Mas a reconciliação familiar não foi fácil. Manuel, ao saber da fuga, cortou todos os laços, deserdou Sofia, espalhou calúnias na sociedade farense. Clara, dilacerada entre a fé e o instinto maternal, visitou a filha em segredo, deixando um rosário e um pedido de perdão. "Eu errei, minha filha. O medo me cegou." Aos poucos, a cidade, com sua alma portuguesa de perdão e saudade, começou a se curar. As fofoqueiras trocaram os sussurros por silêncios cúmplices e Dona Beatriz, a professora, organizou um recital de poesia na escola onde Inês e Sofia leram versos de Sofia de Melbreiner sobre o mar e o amor eterno. Elas se mudaram para uma casinha modesta perto da Ria Formosa, onde o canto das aves aquáticas era sua canção de ninar. Inês pintava quadros das falésias, vendendo-os aos turistas que buscavam a alma do Algarve em tela.
Sofia estudava direito à distância, sonhando em defender causas como a delas, amores marginalizados pela tradição. A proteção mútua se tornou seu escudo. Inês ensinava Sofia a remendar redes, símbolo de paciência. Sofia mostrava a Inês os livros de direitos humanos, prova de que o mundo mudava. Nas noites de lua cheia, caminhavam pela praia, mãos dadas abertamente agora, desafiando os olhares remanescentes. Nós vencemos o mar, amor, dizia Inês. Sofia sorria, os olhos brilhando como estrelas no Atlântico. E o mar nos abençoa por isso. Anos depois, em 2025, Faro as via como lendas vivas, as duas mulheres que transformaram uma amizade escolar num farol de esperança. Manuel, envelhecido e solitário, buscou reconciliação num jantar tímido, onde o vinho do Alentejo dissolveu orgulhos. Eu fui o traidor, admitiu ele, lágrimas escorrendo como chuva de verão. Sofia o perdoou, não por esquecimento, mas por humanidade, a mesma que as unira. E assim, no ciclo eterno das estações portuguesas, o amor delas floresceu, não apesar das sombras, mas por causa delas. Uma tapeçaria tecida com fios de dor, resiliência e a luz implacável do sol algarvio. O sol nascente tingia as águas da Ria Formosa de ouro líquido e Maria Inês, com os pés descalços na lama fresca, observava as garças erguerem voo como almas libertas. Fazia 3 meses desde a fuga de Sofia e cada amanhecer era uma vitória roubada ao destino. A casinha que dividiam agora, um chalé de madeira flutuante, ancorado na margem por estacas envelhecidas, rangia suavemente com o vai-e-vem das marés, como se o próprio mar aprovasse sua união. Dentro, o ar cheirava a café forte e pão de milho assado na lenha, herança das avós alentejanas que Sofia invocava em canções sussurradas. Acorda, preguiçosa, murmurou Inês, inclinando-se sobre a cama onde Sofia ainda se encolhia sob lençóis de algodão cru. Seus dedos traçaram o contorno do rosto adormecido, detendo-se na curva suave da bochecha, marcada por uma sardinha de sol que o colégio nunca apagara. Sofia abriu os olhos, castanhos e profundos como poços de azeitonas maduras, e sorriu, um sorriso que derretia o inverno residual da alma de Inês. Só mais 5 minutos. Ou 10. O mundo pode esperar. Elas riram, e o riso se entrelaçou num abraço preguiçoso, corpos moldando como conchas complementares, sem pressa, sem o peso do segredo. Mas a vida, na tradição portuguesa, não era só poesia e mar. João, o pai de Inês, havia aceitado a nora improvável com a relutância de quem remenda uma rede rasgada, costura por costura, sem pressa, mas com firmeza. Ela te faz feliz, então é bem-vinda, dissera ele na primeira visita, oferecendo um prato de cataplana fumegante, um molho de tomate e marisco simbolizando o acolhimento rústico da família. Rosa, a mãe, demorara mais, suas rendas agora incluíam bordados com iniciais entrelaçadas, S e I, tecidas em noites de insônia onde rezava não mais por milagres, mas por paz. O Senhor entende os corações, filha, confidenciara ela a Inês, enquanto caminhavam pela feira municipal, o ar carregado de cheiro de figos secos e queijo de cabra. Sofia, por sua vez, carregava as cicatrizes da traição como medalhas invisíveis. As cartas de Évora, agora empilhadas numa caixa de madeira entalhada com motivos de barcos, eram lidas em voz alta nas noites chuvosas, quando o vento uvava nas janelas como um fado de Amália Rodrigues. Lembra quando eu escrevi que o claustro parecia uma prisão de azulejos frios? Agora, este chalé é meu céu, dizia ela, encostando a cabeça no ombro de Inês. Mas por trás da serenidade, o medo espreitava, sonhos onde o pai surgia como um fantasma de terno escuro, arrastando-a de volta para as sombras. O conflito reacendeu numa tarde de junho, quando o verão algarvio explodia em cores vibrantes, bougainvilleas cor-de-rosa cascateando das varandas, o mar de ilha deserta chamando como uma sereia. Sofia recebera uma carta oficial, aceitação na Universidade de Lisboa para o curso de Direito, com bolsa parcial graças a uma professora de Évora que vira nela não uma rebelde, mas uma voz para os silenciados.
Vamos, Inês. Lisboa nos espera, as ruas de Alfama, os bondes tilintando como sinos de igreja, o Tejo refletindo nossas promessas. Inês, pintando um quadro da ria ao ar livre, sentiu um aperto no peito. E Faro? Meu pai precisa de mim nos barcos. As pinturas mal pagam o aluguel. Como a gente vai sobreviver lá? A discussão que se seguiu foi como uma borrasca repentina, palavras afiadas como conchas cortantes e quando no chalé apertado. Tu sempre falas do mar, Inês, mas o mar não constrói futuros. Eu quero lutar por nós, por todas as Sofias e Ineses que se escondem nas sombras portuguesas. Sofia andava de um lado para o outro, as tranças balançando como pêndulos de relógio. Inês, ferida na raiz de sua identidade, a pescadora enraizada no sal da terra, rebateu: E eu? Sou só o teu porto seguro até chegares à capital? O amor não é fugir, é enfrentar. Lágrimas caíram e o silêncio que se instalou foi mais pesado que a neblina matinal. Naquela noite, sozinhas na praia ao luar, elas se reconciliaram sob as estrelas que piscavam como olhos cúmplices. Sentadas na areia ainda quente do dia, as mãos entrelaçadas, Sofia confessou: Eu tenho medo, Inês. Medo de te arrastar para um sonho que pode nos afundar. Inês, com a voz suave como o murmúrio das ondas, respondeu: O sonho é nosso, amor. Vamos devagar, como o fado, um verso de cada vez. Elas selaram a paz com um beijo lento, salgado de mar e lágrimas, e juraram proteção mútua. Inês aprenderia a voar para Lisboa nos fins de semana, Sofia ancoraria em Faro nas férias, sendo uma vida que honrava tanto o mar quanto o céu. Mas o passado, teimoso como as algas agarradas às rochas, não se deixava esquecer. Dona Amélia, a traidora involuntária, reapareceu numa manhã de mercado, o rosto enrugado como um mapa antigo, carregando uma cesta de laranjas maduras. Eu vim pedir perdão, meninas, disse ela, a voz trêmula como folhas ao vento. O doutor me demitiu, mas a culpa me come por dentro. Eu era como uma mãe para ti, Sofia, e traí isso por pão. Sofia, com o coração dividido entre raiva e piedade, a piedade portuguesa que perdoa porque sabe da fragilidade humana, a convidou para um chá no chalé. Ali, entre xícaras de chá de ervas e bolos de amêndoa, a velha confessou: Eu via o amor de vocês como o brilho de um orivo no lodo. Mas o medo. O medo é o maior ladrão. Inês, tocada pela vulnerabilidade, estendeu a mão. Fica conosco, Dona Amélia. Ensina-nos a fazer os teus pastéis. O perdão é uma rede que remendamos juntas. A integração da velha foi um bálsamo. Dona Amélia, com suas histórias de amores rurais no Alentejo, paixões proibidas entre ceifeiras e pastoras, tornou-se a guardiã do chalé, cozinhando pratos que evocavam a alma lusa, bacalhau à brás com ovos dourados como sóis e saladas de polvo tenro, regadas a azeite virgem. Em troca, ela ouvia as pinturas de Inês ganharem vida nas paredes e as leituras de Sofia sobre direitos LGBTQ+, em Portugal, a Lei de Casamento Igualitário de 2010, agora um farol, mas ainda cercado de névoas conservadoras no interior. O verdadeiro teste veio no verão de 2024, durante a Feira de Faro, quando as ruas se enchiam de ranchos de dança e o ar de vinho de mesa e castanhas assadas. Sofia, agora confiante, inscreveu-as num recital comunitário, um fado moderno, escrito por ela, sobre duas almas que navegam contra as correntes sociais. Inês, relutante no início, eu canto como um corvo rouco, cedeu ao encanto da parceira. No palco improvisado na praça de Dom Francisco Gomes, sob guirlandas de luzes, elas cantaram, nas ruas de Faro, onde o mar beija a terra, dois corações se encontram, sem medo da praia o amor que resiste, como o pinheiro ao vento protege e é protegido no eterno lamento. A multidão, misturando turistas e locais, aplaudiu com fervor, alguns com olhares curiosos, outros com lágrimas de reconhecimento.
Entre o público, um vulto familiar. Clara, a mãe de Sofia, sozinha, o rosto escondido num lenço de renda. Após o espetáculo, ela se aproximou, hesitante como uma pomba ferida. Eu vim. Por ti, filha. O teu pai. Ele está doente. Câncer. E nas noites de insomnia, ele fala de ti. De como errou. Sofia, o peito apertado como um novelo de lã, olhou para Inês em busca de força. Mãe, o amor não se negocia. Mas o perdão. Talvez. Elas a convidaram para o chalé e ali, sob o teto humilde, Clara provou o ensopado de Dona Amélia e ouviu as histórias, não de pecado, mas de resiliência. Eu fui cega, como as santas que rezava, admitiu ela. Mas o rosário me ensinou, o amor é o maior mandamento. Manuel, o patriarca quebrado, veio semanas depois, apoiado numa bengala de ébano, o corpo encolhido como uma rede vazia. O encontro no chalé foi um ritual de cura, vinho do Porto servido em copos simples, memórias evocadas como fantasmas gentis. Eu traí não só vocês, mas a mim mesmo, confessou ele, a voz rouca de remorsos. A honra que defendia era só orgulho. Sofia o abraçou pela primeira vez em anos e Inês, ao lado, estendeu a mão não como inimiga, mas como igual. A família se reconstrói, doutor. Como uma casa após o terremoto. Com a reconciliação veio a prosperidade sutil. As pinturas de Inês foram exibidas numa galeria local, atraindo compradores que viam nelas a essência do Algarve, mares turbulentos e calmarias de esperança. Sofia, matriculada em Lisboa, viajava de comboio toda semana, mas Faro permanecia o âncora. Dona Amélia, agora avó honorária, contava lendas às crianças da vizinhança, histórias de mouras lésbicas que encantavam princesas, sendo um folclore novo. O outono de 2024 trouxe ventos do norte que sussurravam mudanças e, com eles, o primeiro grande conflito externo. Sofia, agora imersa nos corredores da Faculdade de Direito de Lisboa, onde o cheiro de livros velhos se misturava ao de pastéis de Belém nas cantinas, começou a envolver-se com um grupo ativista, Arco-Íris Lusos, uma rede de jovens que lutavam contra a discriminação residual em vilas conservadoras. É pela gente, Inês, explicava ela nas chamadas noturnas, a voz vibrante como o tilintar dos elétricos amarelos. Pensa nas meninas em Évora, escondendo beijos como nós escondíamos. Inês, do chalé em Faro, concordava com o coração, mas a mente via perigos. E se o teu pai souber? Ou pior, se a mídia local farejar? Faro ainda tem língua afiada. A faísca acendeu numa conferência em Setúbal, onde Sofia discursou sobre amores invisíveis no interior português. Sua voz, treinada nas leituras de fado com Inês, ecoou no auditório. Em Faro, o mar é livre, mas os corações ainda navegam em correntes sociais. Precisamos de leis que protejam, mas mais que isso, de almas que perdoem. O vídeo viralizou nas redes, alcançando até os grupos de Facebook das Romarias Farenses. De volta ao Algarve para o fim de semana, Sofia encontrou o chalé sitiado por olhares. Vizinhos que antes sorriam agora cochichavam atrás de cortinas de renda e uma carta anônima na porta, rabiscada em português arcaico. Arrependei-vos, filhas de Eva pervertida. O Senhor castiga. Inês, protetora como uma leoa do mar, queimou a carta na lareira, mas o medo se instalou como umidade nas paredes. Tu és corajosa, amor, mas coragem sem escudo é loucura. Sofia, teimosa como as oliveiras centenárias, rebateu, o silêncio nos matou antes. Agora falamos. O conflito escalou quando Clara, a mãe, ligou em pânico. Teu pai viu o vídeo. Ele está furioso, diz que mancharás o nome da família de novo. Manuel, ainda em tratamento no Hospital de Faro, recusou visitas, murmurando para as enfermeiras sobre a filha que me traiu 2 vezes.
A traição, dessa vez, veio de dentro do grupo ativista. Uma colega de Sofia, Ana, uma lisboeta de cabelos curtos e tatuagens de arco-íris, invejosa da história perfeita delas, vazou detalhes privados para um blog sensacionalista, a herdeira do Algarve e a pescadora, Amor ou Escândalo? O artigo, com fotos roubadas do recital, pintava Sofia como rebelde mimada e Inês como sedutora humilde, uma narrativa que distorcia a verdade como um espelho quebrado. Faro explodiu em fofocas. No mercado, as peixeiras cochichavam sobre a doutora que virou ativista de sodomia. Na igreja, o padre mencionou tentações modernas no sermão. Sofia voltou a Faro num autocarro lotado de turistas, o rosto pálido como cera de vela. Encontrou Inês na praia, pintando furiosamente uma tela de ondas violentas. Eu confiei nela, Inês. Ana. Ela usou nossa história para ganhar likes. Lágrimas caíram na paleta, misturando-se aos azuis e cinzas. Inês largou o pincel, abraçando-a contra o peito. Traição é o sal da vida, amor. Queima, mas tempera. Elas choraram juntas, o mar como testemunha, e naquela vulnerabilidade, o laço se fortaleceu. Vamos contra-atacar, propôs Inês, os olhos faiscando. Não com raiva, mas com arte. Uma exposição tua, Sofia, fotos nossas, poemas, para mostrar o humano por trás do escândalo. A ideia nasceu ali, na areia molhada. Com a ajuda de Dona Beatriz, a ex-professora, elas organizaram Sombras e Luzes do Amor, uma mostra na antiga Capela de São Luís, transformada em galeria cultural. Sofia escreveu textos sobre a saudade lésbica em Camões reinterpretado. Inês pintou retratos delas, Sofia com tranças como coroas de loureiro, Inês com mãos de rede tecendo corações. Dona Amélia contribuiu com bordados de cenas marítimas, simbolizando proteção. A abertura, numa noite de setembro com ar fresco carregado de jasmim, atraiu uma multidão mista, ativistas de Lisboa, locais curiosos, até Clara, que veio com um colar de contas como talismã. Manuel, surpreendendo a todos, apareceu na porta da capela, a bengala e quando no piso de pedra. Eu vim ver o que fizeste da minha filha, disse ele, a voz fraca mas firme. Sofia, tremendo, o guiou pela exposição, parando num quadro de Inês, elas duas na ria, mãos unidas contra o horizonte. Pai, isto é nós. Não escândalo, mas vida. Ele ficou em silêncio longo, os olhos úmidos percorrendo as paredes. Então, baixinho, é belo. Como o fado que tua mãe cantava antes de adoecer a alma. Ele não pediu perdão em palavras, mas o abraço que deu a Sofia, desajeitado, mas real, foi o bálsamo. A mostra foi um sucesso, jornais locais falaram de renascimento cultural em Faro e o blog de Ana perdeu credibilidade quando a verdade emergiu. Ana, confrontada pelo grupo, pediu desculpas num vídeo humilde, admitindo inveja como o verme que corrói a maçã. Sofia perdoou publicamente, num post que viralizou de novo. Traição ensina a proteger, não a odiar. Inês, vendo o brilho nos olhos da amada, sussurrou à noite. Tu salvaste não só nós, mas Faro inteira. Com o inverno se aproximando, elas fortaleceram raízes. Sofia equilibrou Lisboa e Faro com aulas online, tornando-se voz em audiências sobre direitos. Inês vendeu quadros para uma galeria em Lagos, usando o dinheiro para reformar o chalé, adicionando uma varanda com vista para o estuário, onde plantaram uma laranjeira como símbolo de frutos compartilhados. Dona Amélia, agora parte indelével, ensinava receitas ancestrais e João convidou Manuel para uma pescaria, um ritual masculino onde silêncios curavam mais que palavras. Uma noite de dezembro, sob chuva fina que tamborilava no telhado como um ritmo de viola, Sofia propôs: casemo-nos, Inês. Não por lei, que já nos abençoa, mas por nós. Uma cerimônia nossa, na praia, com o mar como padre. Inês, o coração inchado, aceitou
e o planejamento começou, convites bordados por Dona Amélia, um vestido de linho branco para cada, inspirado nas rendas de rosa. A primavera de 2025 irrompeu em Faro como uma declaração de amor da natureza, campos de flores silvestres margeando as estradas para as falésias, o ar perfumado de eucalipto e mar e o sol aquecendo as pedras como um beijo demorado. O casamento de Sofia e Inês, ou União das Almas, como Sofia poeticamente chamava, foi marcado para o equinócio, quando dia e noite se equilibram, simbolizando sua jornada de sombras para a luz. A praia da escolha foi a de Ancão, um recanto selvagem perto da ria, onde dunas altas protegiam como sentinelas e o Atlântico cantava hinos antigos. Preparativos teciam a teia da comunidade. Rosa e Clara, agora aliadas improváveis, uniram forças na cozinha. A cataplana de Rosa misturava-se ao cozido de grão de Clara, criando um banquete que honrava Alentejo e Algarve. Mulheres como nós, unidas pelo sangue e pelo amor das filhas, ria Rosa, enquanto picava cebolas que faziam lágrimas de riso. João construiu um altar de driftwood, madeira flutuante esculpida pelo mar, adornado com conchas e azulejos quebrados recolhidos nas falésias, cada peça uma metáfora de corações remendados. Dona Beatriz compôs um hino, versos de Luís de Camões adaptados: amor é fogo que arde sem se ver, mas que ilumina o peito sem temer. Manuel, cuja saúde melhorara com quimioterapia e o bálsamo do perdão, insistiu em caminhar Sofia até o altar. Eu fui o vilão da nossa história, filha. Deixa-me ser o pai agora. Sofia, emocionada, aceitou e nos ensaios ele praticava o passo lento, a bengala agora um cajado de pastor guiando o rebanho perdido. Dona Amélia, com olhos úmidos de avó, bordou véus leves com motivos de gaivotas em voo, para que voem livres, minhas meninas. O dia amanheceu perfeito, céu de porcelana, brisa suave carregando o sal como incenso. Convidados, uma centena de ativistas lisboetas a pescadores locais, se reuniram na areia, pés afundando no ouro fino. Inês chegou primeiro, descalça, o vestido branco fluindo como onda, os cabelos castanhos soltos ao vento, um colar de contas de coral, presente de João, brilhando no pescoço. Ela parou no altar, o coração martelando como tambor de romaria, e viu Sofia descer a duna ao braço do pai, tranças adornadas com flores de jasmim, olhos castanhos faiscando como estrelas diurnas, o sorriso um farol. O padre era Dona Beatriz, vestida de linho azul como o Tejo. Hoje não casamos perante homens ou leis, mas perante o mar eterno e o céu infinito, começou ela, a voz ecoando sobre as ondas. Sofia e Inês trocaram votos tecidos de memórias. Eu te protejo como a duna protege a semente, jurou Inês. E eu te levanto como a maré levanta o barco, respondeu Sofia. Anéis de prata martelada, gravados com SI e uma âncora, selaram o pacto, e o beijo que se seguiu foi aplaudido pelo mar e pela multidão, um rugido de aprovação que abafou qualquer resquício de dúvida. A festa se estendeu até o crepúsculo, ranchos dançando ao som de acordeão e viola, pratos passando de mão em mão, ameijos bolhão pato, salada de caracóis, vinhos de Monção gelados. Crianças corriam pelas dunas, construindo castelos de areia com bandeiras de arco-íris, enquanto os mais velhos contavam lendas, de sereias lésbicas que encantavam navios, inspiradas nas noivas. Manuel, sentado ao lado de João, ergueu um copo, às filhas que nos ensinaram a amar de verdade. João, com um riso rouco, brindou, e aos mares que nos humilham e elevam. Mas mesmo no paraíso, sombras espreitam. Na lua de mel, uma semana em Sagres, onde o cabo de São Vicente marca o fim do mundo conhecido, uma carta chegou por correio expresso. Era Diana, ex-colega traidora, agora redimida em parte. Eu fui contactada por um jornalista de Lisboa. Querem uma reportagem investigativa sobre o escândalo de Faro. Desculpa, mas pensei que devessem saber. Sofia, lendo na varanda do quarto com vista para o Atlântico furioso, sentiu o estômago revirar. Justo agora? Quando tudo floresce.
Inês, abraçando-a por trás, sussurrou: "Deixa vir. Nós somos a história agora, não o escândalo." De volta a Faro, o conflito se materializou. O jornalista, um homem de terno amarrotado e sotaque lisboeta, marcou entrevista no chalé, prometendo uma visão humana. Mas as perguntas vieram afiadas. Sofia, como a filha de um respeitado advogado, justifica um estilo de vida alternativo? E você, Inês, não sente que está subindo socialmente às custas dela? Sofia, com a compostura de quem estudara retórica, rebateu: amor não é custo, é graça. Em Portugal, onde o fado canta a dor da separação, nós cantamos a alegria da união. Inês, mais direta como o mar, acrescentou: Faro me ensinou, o sal preserva, não destrói. A reportagem saiu equilibrada graças à firmeza delas. De Faro ao coração, um amor que desafia tradições, com fotos da exposição e do casamento. Mas reacendeu velhas feridas. Um grupo conservador local, defensores da família católica, organizou uma missa de exorcismo simbólico pela alma perdida de Faro. Folhetos circularam nas ruas: arrependai-vos antes que o turismo profane nossa terra santa. Sofia e Inês, em vez de recuar, contra-atacaram com um evento: Diálogos do Mar, um fórum na ria com ativistas, padres progressistas e mães como Clara. O diálogo cura como o vinho envelhece, disse um padre de Lagos, citando o Evangelho. Manuel, convidado, falou pela primeira vez publicamente: eu fui o fariseu. Aprendi que o amor de Deus é maior que o orgulho humano. O evento, sob o sol de outono, plantou sementes, conversas fluíram como vinho e até um defensor conservador admitiu: talvez eu não entenda, mas respeito a coragem. A proteção mútua se manifestou na rotina. Sofia, agora estagiária num escritório de direitos humanos em Lisboa, voltava fins de semana para ajudar Inês nas pinturas, modelando poses que capturavam a luz portuguesa em curvas suaves. Inês, por sua vez, viajava à capital para palestras de Sofia, segurando sua mão abertamente no rocio, desafiando olhares. Dona Amélia, com saúde frágil, ditava memórias para um livro que Sofia transcrevia: Vidas de Mulheres no Sul, Amores Esquecidos. Numa noite de novembro, sob estrelas que pareciam conchas invertidas, elas caminharam pela Ria Formosa. O que vem agora, amor? Perguntou Sofia, a cabeça no ombro de Inês. Mais mar, mais nós, respondeu Inês. E sempre proteção, tua na minha coragem, minha na tua raiz. O inverno de 2025 desabou sobre Faro com uma fúria nórdica, chuvas que transformavam as ruas em rios de lama e ventos que uivavam como almas penadas nas falésias. O chalé, agora reforçado com janelas de vidro duplo e uma chaminé nova que João instalara, resistia como um barco ancorado. Dentro, o fogo crepitava, lançando sombras dançantes nas paredes cobertas de pinturas de Inês, retratos de Sofia em tons de âmbar, capturando melancolia portuguesa que o amor suavizara. Sofia, mergulhada em teses sobre igualdade de gênero na jurisprudência lusa, passava noites em vela à mesa de carvalho, cercada de livros como O Direito à Felicidade de Almeida Garrett. Quer mudar o mundo, Inês, um verdito de cada vez, dizia ela, os olhos vermelhos mas faiscantes. Inês, vendendo quadros online para colecionadores europeus, sua série Marés do Coração viralizara no Instagram, respondia com um chá de camomila: muda o mundo começando por nós. Descanse, minha advogada do mar. A rotina era um balé delicado: manhãs de pesca com João para Inês, tardes de estudo para Sofia, noites de conversas profundas onde planeavam um futuro, talvez uma adoção, ou uma casa maior com jardim para crianças imaginárias. Mas o destino, traquina como o deus das comédias de Gil Vicente, trouxe um novo conflito: a saúde de Dona Amélia declinou. A velha, com ossos frágeis como porcelana de Vista Alegre, caiu na cozinha uma manhã de dezembro, o quadril fraturado como uma âncora partida.
Ah, meninas, o corpo trai antes da alma, gracejou ela no hospital de Faro, onde o cheiro de desinfetante se misturava ao de má escorrendo das roupas dos visitantes. Sofia e Inês se revezaram ao leito, Sofia lendo jornais com notícias de avanços LGBTQ+, em Bruxelas, Inês pintando aguarelas de flores para animar o quarto estéril. A traição veio sutil de um parente distante de Dona Amélia, um sobrinho ganancioso do Alentejo, que visitou alegando preocupação, mas sussurrou para as enfermeiras sobre a velha vivendo em pecado com duas mulheres. Rumores alcançaram o chalé, elas a exploram, coitadinha. Sofia, furiosa, confrontou numa visita tensa. Tu que nunca mandaste uma carta, agora vens reclamar herança? Dona Amélia é família nossa, mais que sangue. O homem, envergonhado, recuou, mas o episódio reabriu feridas. Sofia questionou se sua visibilidade ativista atraía veneno. Talvez devêssemos nos esconder de novo, Inês. Pelo bem dela. Inês, com a sabedoria do mar que acalma e agita, recusou esconder atrair o que conquistamos. Vamos honrar Dona Amélia com verdade. Elas organizaram uma vigília no chalé, amigos, vizinhos, até o padre progressista, reunidos em círculo ao redor da velha repatriada. Histórias fluíram como vinho, Dona Amélia contando de sua juventude, um amor por uma costureira em Évora interrompido pela guerra. Era como vocês, mas sem coragem para fugir. O sobrinho, convidado por misericórdia, ouviu e chorou, confessando: eu vim por dinheiro, mas saio com vergonha. O perdão selou a noite, com um brinde de aguardente caseira. Recuperada em parte, Dona Amélia ditou seu testamento, o chalé para Sofia e Inês, com a instrução de encher de risos e rendas novas. Mas o verdadeiro legado foi emocional. Ela as ensinou a proteger os vulneráveis, sendo uma rede de apoio na comunidade. Clara, agora voluntária em abrigos para idosos, visitava semanalmente, trazendo sopas e orações laicas. Manuel, em remissão, doava para a Galeria de Inês, financiando exposições sobre artistas quer portuguesas esquecidas, como Natália Correia. O clímax do inverno veio numa nevasca rara, neve fina como açúcar de Páscoa caindo no Algarve, transformando Faro num conto de fada gelado. Sofia, em Lisboa para um julgamento simulado sobre direitos de casais do mesmo sexo, recebeu uma chamada. Inês escorregara no cais gelado, o tornozelo torcido, sozinha com as redes. Eu-te bem, amor, mas sinto tua falta como o mar sem lua. Sofia pegou o primeiro comboio, viajando através da noite chuvosa, o coração apertado. Chegando ao amanhecer, encontrou Inês no chalé, o pé enfaixado por João, mas o espírito abatido. Eu pensei. E se a vida nos separar assim, num instante? O abraço que se seguiu foi o mais profundo, corpos tremendo não de frio, mas de medo primal. Nada nos separa, jurou Sofia. Eu protejo tua âncora, tu proteges minha vela. Elas passaram o dia na cama, lendo poesia, Sofia de Mel Brainer sobre invernos que florescem em verões, e o incidente fortaleceu o voto, mais tempo juntas, menos ambições solitárias. Sofia transferiu créditos para Faro, matriculando-se na Universidade do Algarve, Inês contratou um ajudante para os barcos, liberando horas para pintar. A primavera trouxe renascimento. A laranjeira no jardim floresceu, frutos verdes prometendo doçura. Elas adotaram um cachorro resgatado da ria, uma cadela magra chamada Saudade, que corria pelas dunas como símbolo de lealdade instintiva. Dona Amélia, em cadeira de rodas, tricotava mantas para o animal, rindo, agora sim, uma família completa, com patas e tudo. Num festival de fado em Lagos, Sofia cantou pela primeira vez em público um original. Nas falésias de Faro, dois amores se unem contra vantos e traições, o coração não perece. Inês, na primeira fila, chorou abertamente, orgulhosa. O público, comovido, aplaudiu de pé, um rugido que ecoou até Lisboa.
O verão de 2025 coroou Faro com sua glória habitual, praias lotadas de famílias portuguesas estendendo toalhas xadrez, o ar vibrante com o zumbido de cigarras e o aroma de churrascos de sardinhas nas varandas. O chalé de Sofia Inês pulsava com vida, saudade latindo para gaivotas, Dona Amélia na varanda tecendo rendas com dedos ágeis apesar da idade, e o jardim agora um oásis de ervas, manjericão para pestos, alecrim para assados, simbolizando o tempero da existência compartilhada. Sofia, graduando-se com distinção na Universidade do Algarve, preparava-se para um estágio no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em Estrasburgo, um sonho que a levaria por 6 meses ao norte gelado. É temporário, Inês. Como uma maré baixa, volta sempre. Inês, expandindo sua galeria com uma parceira de Tavira, assentia, mas o peito doía como rede esticada. Vai, minha navegante. Eu guardo o porto. A separação iminente testou a proteção mútua, cartas diárias prometiam, videochamadas noturnas teciam intimidade através de pixels. O último conflito surgiu inesperado, como uma onda traiçoeira. Durante uma visita a Lisboa para depoimentos em um caso de discriminação em escolas rurais, Sofia reencontrou Ana, agora redimida, trabalhando numa ONG quer. O encontro, num café do Chiado com cheiro de pastéis quentes, começou cordial. Eu errei feio, Sofia. Deixa-me compensar ajudando no teu caso. Mas Ana, ainda com ciúmes velado, insinuou em conversas casuais, tu e Inês. É romântico, mas real? O mar prende, Lisboa liberta. As palavras plantaram dúvida, não em Sofia, mas num e-mail bêbado que ela enviou a Inês. E se eu for mais que Faro? E se nós formos? Inês, lendo à luz da lua no chalé, sentiu o mundo balançar como barco em tormenta. Dúvida é o tubarão sob a superfície, pensou ela, e respondeu com uma pintura, um quadro de Sofia como sereia, meio mar, meio céu, com legenda. Tu és meu tudo, não metade. Quando Sofia voltou, o confronto foi calmo, na praia ao pôr do sol. Ana mexeu contigo, mas eu sei, nosso amor é raiz e asa. Elas choraram, riram, e Ana, confrontada depois, pediu perdão final. Eu projetei minhas inseguranças. Vocês são o farol que eu sigo agora. Com Sofia partindo para Estrasburgo em setembro, o chalé esvaziou-se como concha abandonada. Inês mergulhou no trabalho. Uma nova série, Ausências do Mar, quadros de silhuetas solitárias contra horizontes vastos, vendidos em feiras de arte em Évora. Dona Amélia contava histórias para preencher o silêncio e João levava Inês para pescarias terapêuticas. O mar ensina paciência, filha. A maré sempre retorna. Cartas de Sofia chegavam como tesouros, postais de catedrais góticas com versos de Rilke traduzidos, descrevendo neve como lençóis de saudade. Em Faro, a comunidade floresceu. A Galeria de Inês hospedou vozes do arco-íris algarvio, com artistas locais contando histórias que era um sucesso que atraiu subsídios da União Europeia. Manuel, agora avô honorário de saudade, visitava com Clara, trazendo vinhos envelhecidos e memórias polidas pelo tempo. Eu traí o amor uma vez, confidenciou ele a Inês numa tarde de vinhedo. Não trairei a família que ajudei a ferir. Sofia, em Estrasburgo, brilhava. Seu relatório sobre discriminação em contextos rurais foi citado em audiências e quando sua própria jornada. Mas nas noites frias, sonhava com o calor de Faro, ligando para Inês às madrugadas. Sinto teu cheiro de sal e tinta. Volta logo, amor. A distância fortaleceu. Elas planeavam uma vida pós-estágio, talvez um escritório de advocacia em Faro, focado em causas locais, com Inês ilustrando capas de panfletos. O reencontro veio em dezembro, no aeroporto de Faro, sob chuva de Natal que cheirava castanhas assadas nas ruas. Sofia desceu as escadas rolantes, mala na mão, olhos procurando. Inês esperava com um cartaz handmade, Minha Maré Volta, florido com margaridas secas.
O abraço foi voraz, ignorando olhares de passageiros, um beijo que selava 6 meses de ausência. Eu protegi o céu por ti, sussurrou Sofia. E eu o mar por ti, rebateu Inês. De volta ao chalé, a festa de boas-vindas reuniu todos, fado ao vivo por um rancho local, mesa farta de mariscos e doces de amêndoa. Dona Amélia, de pé com muletas novas, ergueu um brinde, às que se protegem e são protegidas, como o vinho e a taça. Manuel, emocionado, anunciou: eu vendo a casa senhorial. Metade para vocês, para o futuro que merecem. O ano terminou como começou, na Ponta da Piedade, sob o sol poente de vermelho apaixonado. Sofia e Inês, mãos dadas, olhavam o mar, agora calmo, testemunha de sua vitória. Nossa história não acaba, disse Sofia. É um fado sem fim, dor, amor, resiliência. Inês sorriu, e sempre proteção mútua. Como Faro nos ensinou. Anos adiante, elas seriam lendas, as mulheres que transformaram uma creche escondida em farol para gerações. Faro, com sua alma portuguesa de saudade e esperança, as abraçava de volta, um ciclo eterno de mar e céu, traição e triunfo, amor que vence porque é, simplesmente, amor.